que tem o objetivo de criar um espaço onde as famílias possam trocar, escutar das pessoas que têm pensado bastante sobre os temas que a gente tem percebido que são demandas que estão exigindo mais das famílias e com certeza, das escolas, de todas as escolas. E a gente traz hoje, a questão do bullying, e que a gente colocou esse subtítulo, o frágil limite entre a brincadeira e o constrangimento. Então, é a intenção nossa da escola de intensificar os encontros. A gente, nos últimos anos, por conta da pandemia, por conta de muitas demandas de funcionamento da escola, a gente não fez tantos encontros como deveríamos fazer, porque a escola também se propõe a ser um espaço de pensamento e de diálogo, de troca entre as famílias, para que a gente se ajude mutuamente no encaminhamento, na orientação das crianças e dos adolescentes diante das demandas novas que estão, trazendo muito sofrimento para algumas crianças e alguns adolescentes, e que, de uma certa forma, como a vida tem exaustivamente impedido a gente de ter esses momentos de encontro com outros pares da gente, de adultos, para refletir e aprofundar essas questões, a gente termina tendo que resolver as coisas e ir passando as coisas sem pensar melhor. E o que essas conversas pretendem é exatamente essa troca, essa escuta das pessoas que estão nas áreas, que têm mais experiência e que podem trazer luzes para a gente, para agregar o pensamento da gente, e a gente poder trocar e se fortalecer para a gente atender melhor as crianças e os adolescentes na escola e vocês também nas famílias. Então, eu vou passar para a Maria. Maria vai apresentar melhor as duas pessoas que vão falar para nós hoje, e a gente vai seguindo uma conversa. Fala, Maria, boa noite. Quero agradecer também a Jaqueline e a Miguel a disponibilidade de vir conversar com a gente. Boa noite a todos e todas. Mônica, Jaqueline e Miguel. A gente vem sendo, como escola, provocada nos últimos anos a conversar sobre esse assunto, sobre o bullying. Nos 2 últimos anos, a gente tem sido convocado para vários debates, o Ministério Público tem feito esse movimento de provocar as escolas para colocar uma luz sobre esse tema, partilhar essas experiências. De partida, a gente sempre prefere focar na perspectiva do respeito, da construção das relações humanas, um ambiente onde tem uma cultura de paz, essas relações elas são cuidadas, então não há o bullying, mas a gente entende que a escola está atravessada pelo universo da sociedade. A escola não é a sociedade, mas tudo que se encena na vida se encena na escola, Então, a gente convidou a Jaqueline, que é uma longa interlocutora da escola, como mãe, Jaqueline, que teve filhos no Capibaribe, então, que dividiu essa tarefa conosco, mas também como promotora da infância e da adolescência. Então, esse lugar de um saber que dialoga com a lei, do que está posto, com o que precisa ser visto e cuidado. Então, Jaqueline é convidada nesse lugar. Miguel, que também é um interlocutor, acompanha muitos estudantes, a gente conversa muito sobre os nossos meninos e meninas, é uma pessoa que ajuda muito a escola em várias situações. Miguel é historiador, é psicólogo, é sócio do CPPL, membro associado do CPP, e também tem feito um projeto muito interessante, que é o coletivo Pontes da Psicanálise, é isso? Pontes da Psicanálise. E aí, a gente combinou que Jaqueline começa, vai ser uma conversa fluida, Assim, Miguel e Jaqueline combinaram que, assim que sentirem necessidade, eles vão conversando, e a ideia é que também, mais adiante, a gente abra para as falas e estabeleça o debate, É um tema importante, é importante pensar nas relações de poder, nas relações que se encenam, com todo o respeito que a gente deve ter à infância e à adolescência, Porque quando a gente fala de crianças muito pequenas, a gente precisa ter cuidado com essa dimensão meio policialesca, A gente é um espaço educativo, é um espaço de formação, ao mesmo tempo a importância de clareza dos pactos sociais, do que não se admite, de até onde a gente vai, do que a gente supõe que é brincadeira,
e que não é, que a gente humilha o outro, enfim. A ideia é que esse seja o mote da nossa conversa hoje. E partido, agradeço a todos aqui. Posso começar? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, Maria, por esse momento que para mim também é aprendizado, porque a gente está sempre aprendendo. Esse tema é um tema muito relevante. Obrigada, Mônica, Miguel também, que a gente já conversou um pouquinho antes. Eu vou dizer um pouquinho do meu lugar de fala, apesar de Maria já ter me apresentado. Eu sou promotora de justiça desde 1994, então há mais de 30 anos, com curso 94, e eu atuo especificamente em promotorias da infância e juventude, especificamente desde 97, então são 17 anos. Além disso, sou mãe de uma filha com quase 40, um filho com 23, e tenho netos de 7 e 2 anos, e eu falo isso para dizer que eu tenho uma certa experiência, tanto do ponto de vista pessoal, de cuidar de criança, de adolescente, ver eles crescerem, serem adultos, e já terem, né, uma outra geração aí, e do meu lugar também de profissional de mais de 30 anos, atuando num sistema de justiça, onde a gente atua com a lei, com os rigores e também com as mudanças da legislação ao longo desse tempo, com as mudanças sociais que aconteceram ao longo desses anos, né, dessas décadas como profissional e também na minha experiência familiar, eu consigo perceber um pouco tanto que há de semelhança como há de diferenças, né, nessas gerações de crianças e adolescentes. E são diversos os contextos sociais e econômicos que a gente teve a oportunidade, que eu tive a oportunidade de entrar em contato. O contexto também do pré-pandemia, pós-pandemia, que não deixa de ter sido um marco no mundo. O que aconteceu ao longo dessas décadas também, o avanço tecnológico, um aumento absurdo de conexão. A gente vê crianças e adolescentes e adultos cada vez mais conectados por telas e, ao mesmo tempo, talvez mais desconectados de afetos reais, porque tudo isso gerou muito um certo isolamento, porque quando há 30 anos atrás se brincava ainda na rua, né? As crianças ainda brincavam nas ruas umas com as outras, não existia contato, a distância era feito por um telefone, no máximo, né? Então, assim, as crianças interagiam muito ao longo do dia, não só na escola, iam para casa, brincavam na rua, brincavam na casa das outras, então havia esse contato mais pessoal, se almoçava conversando, se jantava conversando, se ia para um restaurante, e as crianças brincavam, conversavam, nas festas, as crianças e adolescentes interagiam com adultos, interagiam com idosos, jovens, com crianças, com bebês. Isso se via muito mais facilmente. Hoje em dia é muito fácil, você chega num restaurante, você chega numa festa, você vê muita gente com a coluna dobrada, segurando um telefone, rindo, ou triste, enfim, mas está ali num mundo que até se aborrece quando você vai chamar para vir para um diálogo mais real, né? Então, assim, a gente vê que isso também gera uma certa dificuldade também de desenvolver, às vezes, empatia, tolerância, compaixão, né? Porque estamos tão intolerantes, com tanta dificuldade, às vezes, de escutar, e eu acho que isso passa para o adulto, isso passa pelo adulto, chega no adolescente, chega na criança. A gente sabe que os adolescentes tradicionalmente, eles viviam um pouco, às vezes, o mundo deles, né? Quando sai da infância, eles costumavam, desde sempre, eu me lembro muito bem isso, tanto da minha adolescência como na adolescência dos meus filhos, é natural aquele movimento onde eles tendem a ficar nos grupos, às vezes afinidades. Mas, assim, o que a gente verifica hoje é que muitas vezes eles estão sós, mas eles estão com outras pessoas naquele universo de um celular, de uma tela, né? Se trancam muitas vezes no quarto,
E antigamente se trancava no quarto, a gente dizia, não, ele está sozinho, ele pode estar triste, ele pode estar alegre, ele pode estar fazendo milhões de coisas que adolescentes fazem, né? E a gente tinha, às vezes, aquela sensação de que eles estavam seguros. E, de fato, estavam seguros se eles estavam só dentro de um quarto, né? Mais seguros, pelo menos, do que hoje, quando eles podem estar trancados num quarto, mas estão com a porta aberta para o mundo inteiro. Né? Eles podem estar na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, eles podem estar conversando, dialogando com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Mesmo estando tão próximo da gente. Eu diria que nada me parece tão desafiador como educar uma criança, ajudar uma pessoa a crescer, a amadurecer, a desenvolver-se como ser integral, física, emocionalmente, socialmente. Acho que para nós, pais, mães, educadores, cuidadores, independente do local em que a gente esteja exercendo essa função, e aí eu incluo professores, diretores de escola, eu incluo nós que estamos também no sistema de justiça, promotores, juízes, defensores públicos, quando estamos diante de situações que nos chegam, e às vezes a gente ouve um pai, uma mãe, uma família, uma avó criando um neto, e, como eu disse, atuo muito com a classe mais pobre, extremamente vulnerável, e às vezes a gente fica se sentindo até com dificuldade de o que dizer, né? Para quem diz assim, eu trabalho o dia todo, eu não tenho como cuidar o tempo todo dessa criança, desse adolescente, eu não tenho como estar com ele o tempo todo, com ela. A gente ouve muito uma necessidade, às vezes, de suprir essa ausência com concessões. E a dificuldade de dizer um não, a dificuldade de fazer com que a criança e adolescente se frustre diante do não pode, não posso, não vai, não deixo. Porque muitas vezes quer suprir uma ausência do trabalho, enfim, o cansaço. Criar uma criança, um adolescente, é cansativo, é muito cansativo, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente sabe da dificuldade que é, e é um desafio muito grande. Né? Um bebê não vem com manual de instruções. Eu tenho visto até uma coisa assustadora, eu acho que não sei se Miguel tenha visto isso, né? Encontro de mães com bonecos, né? Pais com bonecos que parecem reais, né? Desenvolvendo aquilo, e é um fenômeno ainda acho que para ser estudado e aprofundado. Bebê reborn, né? O reborn, exatamente, porque é mais fácil, né? Cansou, coloca lá, fica quietinho, né? Coloca todas as suas expectativas e ele vai atingir, provavelmente, suas expectativas. Não quero que chore agora, não vai chorar, não quero. Você manipula aquele ser. E uma criança, um adolescente, um filho real, você não vai conseguir fazer isso, né? Você vai ter que se adaptar àquela realidade, às mudanças. E a gente cria aquela expectativa de que eles vão ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente ensina, do jeito que a gente confia, que vão ser, né, às vezes até um produto perfeito dos nossos desejos e sonhos, e não vai ser assim. Né? A gente sabe que não vai ser assim, eles vão sofrer inúmeras influências da personalidade. Eu não vou entrar nessa área de psicologia para não passar vergonha aqui no meio dos profissionais, mas assim, eles vão seguir um caminho que a gente não vai ter aquele controle absoluto sobre isso. Né? A gente sabe que é um desafio muito grande, encontrar o caminho nessa relação que não é horizontal, não pode ser horizontal, né? Ela é vertical, porque, assim, os pais, os responsáveis, quem está educando uma criança, tem um papel fundamental de impor limites, regras, né? Com amor e proteção. Né? Então, se não conseguir fazer isso, o mundo lá fora vai fazer, sem o amor e sem a proteção, e de uma forma, muitas vezes, muito rigorosa, ou com danos a essa própria criança, esse próprio adolescente, muitas vezes irreparáveis ou de dificílima reparação. Né? O que aconteceu ao longo desses anos no sistema de justiça? Jaqueline, deixa eu te fazer uma interrupção para ver se a gente resolve um problema técnico. Sua câmera está congelada. Você pode tentar abrir e fechar para ver se volta para o vídeo.
Abre de novo. Eu já abri. Eu já abri. Aí agora voltei. Tá bom, então se acontecer, me avisa que eu desligo a câmera. Então, assim, ao longo desses anos, o que eu vejo no sistema de justiça e que eu percebo muito é uma dificuldade das famílias de exercer esse papel, de proteger dando limites. Então, assim, há 30 anos atrás, a gente identificava, o sistema de justiça era muito povoado, né, por adolescentes em conflito com a lei, adolescentes pobres das classes mais pobres, que estavam furtando, que estavam roubando, buscando se inserir na sociedade através desse tipo de crime, e eles ainda continuam chegando, infelizmente, cada vez agora muito associados com tráfico, né? Eu me lembro que nos anos 90 era furtar relógio, furtar celular bem depois, mas assim, nos anos 90 era corrente na rua, né? Hoje você vê organizações criminosas desenvolvidas com o uso de redes sociais e etc e tal, então a gente vê. Mas a gente vê também um adolescente chegando no sistema de justiça de classes médias, da classe média, de classes mais altas, e a gente vê a dificuldade que tem sido das famílias de lidar com isso, né? Porque o adolescente parece que era um dia uma criança e de repente ficou assim. Eu já ouvi essa frase de famílias. Meu Deus, ele não era assim, né? Ele era uma criança calma, ele era uma criança tranquila, e parece que de repente virou a chave, né? E o que se perdeu ali, né? Onde é que estava essa família nessa virada de chave que aconteceu? E hoje a gente já vi acolhimento de adolescente, que antigamente só acontecia naqueles que não tinham pais, não tinham mães, não tinham familiares, eram famílias miseráveis, não tinham casa, não tinha nada. Hoje aconteceu já de um acolhimento de um adolescente que estava com dificuldade de andar, porque vivia trancado dentro do quarto, começou a faltar escola, não ia nem para a escola, é uma escola de classe média, uma escola cara, uma família até arrogante, eu diria, porque não aceita estar no sistema de justiça, que para elas o sistema de justiça é para gente pobre, né? Chegando no sistema de justiça com problemas assim de graves, de problemas de saúde de ordem bem complicada, né? E precisando ser acolhido a criança porque não podia ficar mais na casa, porque essa família não aceitava sequer as determinações do sistema de justiça. Dizia: quem são vocês para vir aqui? Primeiro com o conselho tutelar, depois com o oficial de justiça, enfim, né? Teve que haver uma intervenção muito dura, porque a situação era muito grave, né? Em que foi necessário se fazer uso de forças policiais para tentar conseguir intervir, e felizmente as intervenções foram positivas, né, com todos os cuidados, né, não é um cenário de terror, não, né, dessa forma, parece fria, mas foi feito toda uma tentativa e foi necessário, e esse adolescente foi positiva às intervenções, toda a rede, a própria família chegou provavelmente a admitir isso depois. Então, assim, esse tema é de uma relevância e, ao mesmo tempo, de uma complexidade tão grande, esse nosso tema aqui sobre bullying, né? E a gente precisa fazer essa contextualização de tempo, de espaço, das mudanças que o Brasil e o mundo vivenciaram nesses últimos anos. Eu digo que a pandemia parece que foi um corte, assim, brusco, né? Porque a partir dela, se a própria escola precisou utilizar o distanciamento social, né? Essas crianças, esses adolescentes ficaram nas suas casas, ficaram tendo que usar as redes sociais para interagir, né, através de telas. Ao mesmo tempo, né, tem uma evolução tecnológica aceleradíssima, né? A gente está vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos, e nós temos dificuldade porque todo mundo está usando muito, isso não é só criança e adolescente, os adultos estão usando, então, muitas vezes, está com dificuldade até de dizer: ah, meu filho, você não vai usar o celular, você vai ter um limite de celular, porque
o adulto está usando na hora do almoço, na hora do jantar. Então, primeira coisa, tem que se policiar, logicamente, e acho que todos nós precisamos refletir sobre isso, se a gente está usando realmente para necessidade ou está sendo também um mecanismo de fuga. Ao mesmo tempo, o adulto pode usar e criança e adolescente tem que dizer não, porque não tem idade e maturidade, não tem necessidade. A necessidade dos adultos são diferentes das crianças e dos adolescentes. E a gente vê que essa questão está tão premente, né? Tá tão angustiante, que você vê a minissérie Adolescência, a minissérie inglesa. Eu estava fazendo uma pesquisa, e ela é um fenômeno de audiência, né? Ela registrou 30 milhões de visualizações, ficou entre as 10 mais assistidas em 93 países. Né? Então, isso é um sinal, né? Isso está dando uma luzinha piscando, de que o tema é um tema que está preocupando todo mundo, né? O mundo inteiro. Todos os países estão vivendo essa questão. A gente sabe que teve inúmeros episódios lá no passado, né, que gerou até filme, Tiros em Columbine, e você vê a questão da violência nas escolas, a violência como um fenômeno que perpassa a história, mas a gente tem um papel de discutir essa violência, né, porque ninguém quer viver num mundo violento. Não creio que ninguém queira isso. Ninguém quer os filhos praticando violência ou sendo vítimas de violência. Né? A gente quer paz. Eu acho que todos nós estamos aqui tentando construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais solidária. Né? Temos que desenvolver a tolerância, porque a raiz de tudo, muitas vezes, está na questão da dificuldade de aceitar o outro, aceitar a diferença. Ao mesmo tempo que se quer fazer parte de uma comunidade, que é um desejo que toda criança e adolescente tem, é natural que uma criança se aproxime de outras, para brincar ou para brigar ou para tomar o brinquedo, mas elas se aproximam, né? Adolescentes gostam de andar em grupos, né? De buscar suas afinidades, de copiar comportamentos, enfim. E a gente precisa tratar disso, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu vou entrar um pouco na minha parte mesmo de legislação, e a gente usa ainda esse termo estrangeiro de bullying, né? E o Brasil, ele criou uma expressão para isso, uma expressão nossa, que é a intimidação sistemática, é o nome que o Brasil adotou tecnicamente para o bullying. E o bullying, ou a intimidação sistemática, é aqueles atos de violência física, psicológica, né? São formas diversas de agressão, intimidação, humilhação, ofensas, ameaças, perseguição, e de caráter intencional e repetido, né? Que são cometidos por uma ou mais agressores normalmente contra uma vítima específica. Isso ocorre muito frequentemente em ambientes escolares, né? Mas se a gente for pensar direitinho, isso existia em grupos de rua, né? Existia também, né? Quando as crianças brincavam em ruas, existiam aqueles grupinhos que às vezes excluíam uma, colocavam os apelidos, né? Tinham sempre aqueles apelidos clássicos, quem estava acima do peso era baleia, quem usava óculos era quatro olhos, né? Tem aquelas brincadeiras, aquelas piadas, e isso existia nas ruas, festas, famílias, quando tem várias pessoas da mesma idade, existia às vezes um que era muito magro, era Olivia Palito, era etc e tal. Então, isso, de certo modo, essas, que eu diria assim, agressões ou ofensas verbais, brincadeiras, né, sempre existiram. Mas, assim, o que acontece é que é preciso se entender que a hora de intervir, é importante se intervir, porque é importante que se fale sobre isso. Porque quando ela causa dor e sofrimento no outro, e normalmente causa, né? Às vezes tinha aquela história, a criança gordinha, né? A criança gordinha, ela é feliz, ela está bem-humorada, ela está interagindo, ela está... Mas, às vezes, a dor que ela guarda dentro dela, por todo mundo chamar ela de gordinha, de baleia, de isso e aquilo, e criar, né, brincadeira.
brincadeiras ou piadas. Oi, desculpa. É alguma intervenção? Não, né? Então, assim, a brincadeira e a piada causavam dor e sofrimento, e muitas vezes isso gerava muitos efeitos ao longo da vida, né? Muitas vezes são efeitos que perduram a vida toda. Então, assim, essa prática, hoje em dia, quando você usa o meio virtual, né, ela vai assumir o nome também, né, estrangeiro do cyberbullying, né, e ela hoje tem acontecido de uma forma muito mais, eu diria, mais intensa, né, através de redes sociais, plataformas, trocas de mensagens, aplicativos de jogos. E o que acontece é que os meios sociais, os grupos de WhatsApp, enfim, as redes sociais como um todo, elas assumem um caráter muito mais, eu diria, muito mais doloroso. Por quê? Primeiro porque ela, às vezes, não sai nunca mais, né? Uma brincadeira que você fez, às vezes até o autor inicial da brincadeira, entre aspas, vamos dizer assim, pode não ter sido uma intenção de magoar, de ofender, de chocar, mas aquilo ali pode ganhar uma proporção gigantesca. E ele não tem mais controle a partir do momento que coloca numa rede social, que coloca num grupo de WhatsApp, que se printa uma conversa, né? Então, assim, o fenômeno ele adquire uma proporção gigantesca. A gente já teve situações no sistema de justiça de uma foto mal colocada, de um nude, né, de uma piada, de situações das mais simples às mais graves, né? Há situações de racismo, de misoginia, né, de violência de vários tipos. Todas elas ganham uma proporção muito mais séria quando a gente está falando de redes sociais. E para isso e apagar isso é muito difícil. Ganhou o mundo, circula, né? Às vezes a gente recebe um vídeo que estava 5 anos atrás circulando, alguém pensa que é novo, mas aí a gente vai olhar, já recebi episódio de violência numa casa de acolhidos. Isso foi no Egito há 10 anos atrás, eu recebi, não é aqui em Recife, fui pesquisar. Então, assim, a mesma coisa, né? Algo que é colocado hoje numa rede social, ela pode voltar muitos anos depois. E a vitimização, a revitimização de quem foi ofendido por aquilo, e até do agressor, né? Porque ele às vezes até pode querer apagar aquilo depois, pelas consequências que teve na sua vida também, e ele não consegue mais, né? Não consegue mais porque aquilo cria asas, é um rastro que você não consegue mais tirar do mundo, né? Então, assim, essa forma de violência que acontece hoje entre adolescentes, plataformas, trocas de mensagens, ela traz consequências extremamente danosas, né? Elas sempre trouxeram, mas hoje, com a proporção, com a dimensão, com a dificuldade de se reverter aquilo, ela tem provocado situações gravíssimas, né? Desde a baixa autoestima, que gera outros transtornos, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, dificuldade de sono, dificuldade no aprendizado, que chega a evasão escolar, também tem acontecido muito caso de evasão escolar, né? Abuso de substâncias entorpecentes, álcool, outras drogas, casos de suicídio, né? Eu estou colocando assim até digamos, num crescente, né? A gente sabe que isso tem sido uma realidade muito presente, muito mais presente do que, pelo menos que eu vejo, do que alguns anos atrás. E também a questão de você se transformar em agressor, porque o cuidado você tem que ter com o agressor e com o agredido. Ambos precisam da atenção da família, da sociedade, do Estado. Todo mundo tem que estar de olho em quem agride e quem é vítima, né? Porque a vítima, muitas vezes, ela se cala, ela se esconde, ela guarda sua dor, ela guarda seu silêncio, e ninguém percebe. Se ela não grita, ninguém percebe, né? Às vezes os pais não percebem, a escola não percebe,
A família ninguém percebe, os vizinhos não percebem. Às vezes vão perceber quando? Quando ele se tornou um agressor, quando ele se suicidou, quando, né? Quando chegou a uma situação muito extrema. Isso não acontece do dia para a noite, né? Esses episódios de se transformar num agressor ou de se atentar contra a própria vida, ela não acontece do dia para a noite, né? É um processo aí que vai, às vezes, de anos, com uma dor que não está sendo vista, né? Não está sendo trabalhada. Então, e para os agressores, a gente também tem a questão da responsabilização criminal, né, para os adultos, a responsabilização criminal, que a gente chama no sistema de justiça, pela lei, né, quando se trata de pessoas de 12 anos, abaixo de 18, de 12 a 18 anos, a gente chama de ato infracional, qualquer crime, né, então ela é responsabilizada num processo judicial, se chega na justiça, se chega no conhecimento da polícia e da justiça, vai haver um processo, né, e a responsabilização civil dos pais e do responsável legal. Então, aquilo que a gente falava lá atrás, né? Se a gente não dá limites, se a gente não consegue fazer essas intervenções a tempo, isso vai extrapolar o âmbito doméstico, isso vai extrapolar os muros, às vezes, da escola, vai chegar num nível, né, de muita dor, às vezes, para a família, muita dor para aquele adolescente que é agressor também, né? Então, assim, é uma questão, é um fenômeno que tem várias faces, né? Várias faces de danos que ela provoca. No Brasil, em 2015, há 10 anos, foi publicada a Lei 13.185 e ela instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, né? Que ela criou o nome técnico brasileiro. Apesar de todo mundo usar bullying, já se popularizou, então, se a gente falar intimidação sistemática, eu vou dizer o que é isso, né? Mas, assim, o nosso termo técnico, legal, a lei criou intimidação sistemática e ela definiu melhor esse conceito e as formas, então, ela fala que caracteriza a intimidação sistemática, ou seja, o bullying. Quando há uma violência física ou psicológica, atos de intimidação, humilhação, discriminação. Ela traz algumas definições, assim, que ela fala ataques físicos, de insultos pessoais. Então, a própria lei, ela já fala sobre isso, ela já diz o que é, né? Ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Então, aquilo que lá atrás a gente não dizia, não, o que é botar um apelido pejorativo? Não é nada demais, né? É uma brincadeira de criança, uma brincadeira de adolescente, é uma brincadeira natural. Hoje, ela já é configurada pela própria lei, desde 2015, e isso já está descrito como a intimidação sistemática, né? Como um tipo, um artigo de lei. Né? Ameaça por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, isso é outra face da moeda, né? Você tem aquela face que é agredir fisicamente, ficar em cima, né, o tempo todo. Pilhérias ela também coloca, né? Mas tem também aquela outra forma, você fazer uma exclusão absurda da pessoa, que no ambiente de trabalho se chama também assédio moral, por exemplo, é uma das formas, não é só você estar em cima da pessoa, mas você excluir ela de absolutamente tudo, não querer, não falar, deixar ela completamente isolada. Então, isso também pode ser configurado, também pode não, também está na lei como uma hipótese de configurar o bullying, né? Agora, tudo isso lembrando, porque eu já vi muita gente dizer assim, meu filho sofre bullying na escola. Aí, qual a idade do seu filho? Não, tem 3 anos, 4 anos. O menino que faz bullying tem 3, 4 anos. Aí o que foi? Não, ele já deu mordida, fica tomando brinquedo. Veja, a criança talvez aos 13, 4 anos, ela ainda não pode configurar necessariamente um bullying, que talvez falte até a ela aquela noção. Mas os pais têm que estar atentos a isso, né? Porque aquilo que a gente diz, se tem uma criança que está praticando, né, alguns atos, aquilo começa lá atrás, né? Então, assim, é importante que a família chegue para a escola chegue para a família e comece a conversar sobre isso, né? Muito cedo se consegue perceber. Essa lei, ela também traz a questão de
ela fala também do cyberbullying, né, que ela fala intimidação sistemática na rede mundial de computadores, né, usando os instrumentos necessários. Ela fala sobre os verbos, por exemplo, depreciar, incitar violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então, a gente também já recebeu no sistema de justiça. É o jovem ou adolescente que trocam, né, vídeos, fotos sem roupa, filmagens de intimidades que tem um com o outro, etc. e tal, e coloca, e isso às vezes é exposto, né? Hoje em dia, com essas ferramentas, você pode até pegar o rosto de uma pessoa e fazer ela fazer atos que ela não está fazendo, né? Pode criar com a inteligência artificial. A gente já viu aí, desde presidentes, né? Presidentes dos Estados Unidos, atores famosos aí, passando roupa, fazendo ações que não sabe, que provavelmente não está fazendo, e você usa a inteligência artificial também para criar. Então, isso também, se você cria isso com a imagem de alguém, um adolescente, ele acha que é brincadeira. O jovem, às vezes, pela sua inexperiência, sua imaturidade, acha que isso é brincadeira, né? E cabe a quem dizer a ele que não é brincadeira que se faça. Cabe a quem dizer a ele que isso é um ato ilícito, que isso prejudica as outras pessoas. Cabem aos pais, às famílias, responsáveis, os educadores, né? Num primeiro momento, para não chegar no sistema de justiça e ele ter que ter responsabilizações mais sérias que também, de certa forma, vão marcar a vida dele, mas que a lei ela é necessária, porque ela vai estruturar. Se a família não consegue ser essa lei, essa interdição dos atos ilícitos, os atos ilegais, né, os atos prejudiciais à sociedade como um todo, vem um sistema de justiça que está estruturando e tem se estruturado e tem se preocupado com isso e tem adotado medidas, né, em relação a isso, muitas vezes medidas que têm que ser duras, porque isso depende, inclusive, da família. Às vezes a família, de fato, ela tem um choque de realidade quando vai para o sistema de justiça e ela passa a intervir. Mas muitas vezes nem a própria família consegue mais, ou ela não consegue compreender o grau, né, de dano daquela postura. Eu destaco até alguns objetivos que a lei ela traz, essa lei trouxe, porque ela coloca a obrigação, né, de criar um programa das escolas, assistência psicológica, social, jurídica a vítimas e agressores, ela traz isso, ela traz a integração dos meios de comunicação de massa, escola, sociedade, ela vem na linha do próprio estatuto e coloca a responsabilidade coletiva, família, porque o estatuto fala, a proteção integral inclui a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Porque a lei é uma norma. Por que existe lei? Por que existe Estado? Né? Porque o Estado foi constituído na forma de leis. Os Estados têm leis, inclusive os Estados democráticos têm leis. E são formas de você criar parâmetros de convivência. Né? Porque senão a gente vai viver para a selva, é a lei do mais forte. Né? Se a gente não tem parâmetros, vai ficar a lei do mais forte. E a gente já conversava um pouquinho antes sobre essa questão de que os desejos são sempre limitados. Né? Então, assim, se a gente não tiver parâmetros para controle do desejo, cada um for fazer o que quer, o que deseja, como quer, a gente acaba vivendo uma sociedade que também não vai ser democrática, porque vai ter a lei do mais forte, daquele que pode se impor pela força, que pode se impor pelo dinheiro, que pode se impor de alguma forma sobre os outros. Então, né, a lei é uma forma de criar uma estrutura onde as pessoas possam conviver mais pacificamente possível. A lei ela fala também, né, sobre promover cidadania, ela traz sobre isso, essa lei que fala sobre o bullying, intimidação sistemática, ela coloca como uma obrigação de todos, né? Promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Ou seja, até a lei, quando ela fala sobre bullying, cyberbullying, ela fala com essa que é uma grande preocupação. Porque muitas vezes a família está preocupada, eu vou escolher a escola que traz mais conteúdo, que dá, né, que vai desenvolver inúmeras habilidades técnicas, muito conhecimento para os meus filhos, esquece que a educação
da ética para esse novo milênio que a gente está vivendo, é o que vai fazer toda a diferença, no final das contas. Né? Vai fazer, é isso que vai dar a uma criança ou adolescente uma estrutura emocional para ela viver em sociedade e viver bem. Porque o que se quer é isso. Adianta ser, tecnicamente, sabe tudo. É um cientista, ele tem milhões de conhecimentos, sabe tudo. A inteligência artificial sempre vai saber mais. Porque o que está se fazendo é o que? Assim, o que está se buscando é a inteligência artificial se tornar cada vez mais humana, capaz de criar, né, de criar poesias, de criar arte, de fazer tudo. E o ser humano se tornando como uma máquina, né, limitada, sem capacidade de interagir, sem resiliências, com dificuldade de tolerância, de agir em comunidade. Enfim, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu tenho muito tempo ainda para eu saber quanto tempo eu tenho, Maria. Você já está com o seu tempinho expirando. Tá, então, vou acelerar. Então, a disseminação de mentiras, imagens constrangedoras para desmoralizar alguém, envio de ameaças, ataques à aparência física, cor, religião, orientação sexual, dentre outros. A criação de perfis falsos para se passar por alguém, enviar mensagens humilhantes e ameaçadoras. Tudo isso está descrito na lei. Tá? Então, assim, vou tentar passar um pouco mais rápido. E o ano passado foi editada também, publicada uma nova lei, a 14.811, onde ela cria o tipo penal. Apesar de há 9 anos atrás ela ter falado sobre o que era o bullying, o cyberbullying, criar o nosso nome nacional, ela não tinha tipificado especificamente como crime. Isso só aconteceu ano passado. Então, assim, o ano passado ela incluiu no Código Penal o artigo 146A, né, porque já existia 146, ela botou 146A, onde ela descreve isso como crime. Né? E ela coloca também o cyberbullying no texto do Código Penal, que não tinha. E é interessante que ela diz que isso, por si só, é um crime, independente de outros crimes que possam ser cometidos. Né? Porque a ameaça continua existindo. Se você pode ameaçar e configurar outro crime, você pode, através disso, praticar outros crimes. Mas eu não vou dar aula de direito aqui, porque não é o nosso objetivo, mas para saber que a lei, o ano passado, ela criou um crime específico. E se criou um crime específico, o adulto comete o crime e o adolescente comete o ato infracional, porque ato infracional, para a lei, é qualquer ato que seja descrito como crime ou contravenção, que é praticado pelo adolescente. E existe um sistema de justiça que pode aplicar desde uma simples advertência até uma internação na unidade socioeducativa. Né? Ela também trouxe inovações, porque ela traz como crimes hediondos, que existe uma lei no país chamada de crimes hediondos, que são leis mais rigorosas, né? Mas, assim, como isso é voltado para os pais, né? Voltado para os adultos, né? O crime hediondo, embora se um adolescente comete um crime hediondo, o sistema de justiça vai considerar um crime grave, né? E por isso é passível, inclusive, de internação. Então, assim, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação realizados por meio de redes de computadores, rede social transmitida em tempo real, porque a gente sabe que isso já aconteceu. E acontece. E tem chegado no sistema de justiça. Né? Redes sociais onde pessoas estimulam outras a suicídio, a se cortar na frente da câmera, né? Sem contar os crimes sexuais, que aí são inúmeros também, existem os tipos de crimes sexuais que adolescentes praticam, né? Adolescentes praticam com crianças, adolescentes praticam porque 12 anos, 11 anos é uma criança, 12, 13 anos, pela lei é considerado estupro, mesmo com consentimento, enfim. Então, assim, tudo isso acontece nesses ambientes virtuais e tem chegado, sim, no sistema de justiça. Né? Exibir, transmitir, auxiliar, facilitar, exibição de transmissão em tempo real, inclusive pela internet, aplicativos, cenas de sexo explícito, pornográfica, participação de criança e adolescente. Então, assim, o adolescente praticou relação sexual com outra adolescente ou com uma menina, o menino de 14 com a menina de 11, né? Então, a gente tem um adolescente praticando antifracional onde a vítima é uma criança. Né? A gente sabe que isso existe. Né? Estou contando, creio que eu não estou contando
infeliz, isso existe. E aí se publica isso. Se publica uma adolescente fazendo striptease, um outro adolescente publica, ele está praticando um ato infracional. Sim. E isso, como o filme a minissérie Adolescente mostrou, tem acontecido dentro, às vezes, da casa onde a família acha que essa criança, esse adolescente, está extremamente protegido porque não está na rua, né? Enfim, antigamente havia uma preocupação, tem que sair, mas vai chegar em casa de tal hora, vai sair, vai para a festinha, vai para o aniversário, mas tal hora vai chegar em casa. Hoje em dia, ele está lá dentro do quarto, os pais estão dormindo, está tudo tranquilo, não está na rua, está super seguro, mas ele pode, naquele momento, estar cometendo um crime ou sendo vítima de um crime, né? E o Estatuto, ele fala sobre proteção integral, ele traz essa questão, como eu já falei mais adiante, e ele traz a responsabilidade dos pais. Ele coloca que as medidas de proteção devem ser aplicadas por falta, omissão ou abuso dos pais irresponsáveis. Então, falta não é só não estar presente, não é só o pai ausente, a mãe ausente. É a omissão, é o abuso, e também por não exercer essa obrigação parental do poder familiar, que é uma obrigação também de dar limites, de fiscalizar tudo que está sendo feito. Eu vou passar um pouquinho, que eu ia falar um pouco mais. Dar limites. A minha tarefa agora é limitar o seu tempo nessa hora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só queria ir para uma pesquisa, pode ser? Só falar um pouquinho da pesquisa? A gente tem uma pesquisa que foi feita pela TIC Kids Online Brasil de 2024, do ano passado, onde ela diz que o seguinte, o resultado sobre o uso de internet de crianças e adolescentes no Brasil, 93% da população de 9 a 17 anos é usuária da internet no país, o que representa atualmente cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil, né? A gente está falando só de Brasil, né, gente? Aproximadamente 23% dos usuários de internet de 9 a 17 anos reportaram ter acessado a internet pela primeira vez até os 6 anos de idade. 23% desse quantitativo, né? Essa proporção em 2015 era 11%, ou seja, em menos de 10 anos mais que dobrou essa quantidade. 6 anos acessando a internet, tá? Eu queria falar também muito rapidamente sobre reportagens da BBC, de que os pais, né, do Vale do Silício estão restringindo o uso de celulares e tablets pelos filhos, não é uma pesquisa nova, mas eu selecionei umas frasezinhas aqui, que o criador da Apple, né, Steve Jobs, admitiu em 2011 que ele e a esposa limitavam o acesso dos filhos à tecnologia dentro de casa. O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por restringir tempo de telas. Pierre Lohan é um executivo do Vale do Silício também, e ele é diretor de uma escola Waldorf, né, e popular, privada, né, e ele diz que ele se preocupa com uma educação holística para o coração e a mente. Aí ele diz que é focado nas habilidades do século XXI, porque ele diz que o mais importante é confiança, autodisciplina, pensamento independente, trabalho em equipe e expressão artística. E ele diz que as redes sociais comprometem tudo isso. Ou seja, lá dentro do Vale do Silício, né, essas pessoas ganham muito dinheiro com essas ferramentas, mas elas querem proteger seus filhos dessa situação gravíssima. Vamos lá. Esse ano a gente teve a lei muito válida, estou concluindo, tá? A lei muito válida dessa lei 15.100, que é sobre a questão da utilização, que é uma preocupação muito grande, a restrição de utilização no ambiente escolar dos usos imoderados de aparelhos de celulares, né? E o governo lançou agora, em março, uma publicação que eu acho muito interessante, que é As Crianças, Adolescentes e Telas, uma guia sobre o uso de dispositivos digitais, que traz várias orientações sobre isso. Eu tenho uns dados aqui, eu já concluí, porque eu não quero também tomar muito tempo, mas que eu já passei dos meus limites, meu limite de tela, de fala hoje, e eu não sei se dá para a gente apresentar, senão eu posso ler aqui rapidamente nessa questão da 83% dos usuários de internet de 9 a 17 anos têm perfil em redes sociais, essa pesquisa mostrou isso. No recorte de 15 a 17 anos, a proporção é de 99%. Eu li também, que acho que na Folha de São Paulo, é uma matéria dizendo que o Brasil
está entre os países onde as crianças e adolescentes mais usam internet no mundo. Aí tem aqui dizendo que de 9 a 17 anos, 69% usam WhatsApp, tem perfil no YouTube, 69% no WhatsApp, 63% no Instagram, 45% no TikTok, 17% no Facebook. 98% dos usuários usam o celular como principal dispositivo de acesso à internet. Enfim, eu li aqui a pesquisa, espero ter abordado o que era esperado, e aí eu vou encerrar e a gente continua aqui, porque se tiver algumas perguntas no final. Miguel? Oi. Acho que você tocou nessa questão do cyberbullying, né? Porque não tem como falar de bullying sem pensar nessa textura. Acaba que é um tema que a gente está o tempo todo falando. A experiência dessas crianças muitas vezes estão sendo mediadas pelo universo digital. Então a gente vai se constituindo frente a esse mundo e a gente precisa pensar o alcance disso na vida dos meninos e meninas, né? Miguel. Oi, Jaqueline, Maria, Mônica, Ana, que eu vi ali, Mabel, todo mundo aí do colégio, todo mundo que está assistindo. Eu vi que na lista de quem está assistindo tem um bocado de gente que eu conheço, inclusive, né? Eu não sou ainda um pai capiba, mas imagino que em breve, né, daqui a alguns anos, eu devo estar entrando nessa comunidade de fato, né? Assim, que eu já entrei atravessado pelos atendimentos e sempre com muita conversa com todo mundo do colégio, mas em breve a Aurora chega por aí, né? E em algum momento da vida dela ela vai bater aí, eu tenho certeza. Então, eu queria agradecer, né, para estar aqui, né, conversando. Acho que Jaqueline já fez uma apresentação bem ampla, né, da problemática do bullying. E pensando no título, né, que foi dado nessa coisa entre o que é brincadeira e o que não é brincadeira no bullying, aí eu fiquei matutando, pensando o que é que a gente pode fazer, né? Vamos pensar assim. Na minha época, parece um velho falando, e é meio, né? Mas, assim, na minha época de colégio, e mesmo na adolescência, no ensino médio, eu não me lembro das escolas terem essa preocupação em fazerem eventos, trazer pessoas para discutir com a comunidade escolar e tudo mais a respeito de bullying. A preocupação na época era outra, né? Era, sei lá, desinteresse na escola, era droga, já era um problema, enfim, eram outros problemas. Isso não quer dizer de jeito nenhum que naquela época não havia como intimidação sistemática em relação a algumas pessoas na sala, né? Todos esses apelidos que Jaqueline falou, e, enfim, vários outros que eu prefiro nem mencionar, e me envergonho de ter utilizado eles um dia, né? Assim, corriam frouxos dentro do colégio, né? Sempre tinha esse tipo de... Dentro da própria família, na minha família paterna, eu tinha um tio falecido, que a especialidade dele era colocar apelido em todo mundo. Então, todo mundo na família tinha um apelido, né? O meu pai, inclusive, ele é mais conhecido pelo apelido que pelo nome, né? Tá certo que não chega a ser um apelido, vamos dizer assim, tão negativo, né? Guri, né? Mas ninguém conhece. Tem gente que não sabe que o nome dele é Hugo. Agora, Guri, muita gente conhece. Então, esse tipo de coisa sempre aconteceu, né? Mas a gente não tinha esse tipo de preocupação naquela época. O que é que mudou de lá para cá? Né? Eu acho que isso é que é o interessante para a gente pensar. Porque se o fenômeno já existia, o que é que mudou? Né? Então, o que a gente tem de mudança aí, eu entendo, uma coisa vocês trouxeram já, né? Jaqueline comentou, é a internet. Né? Então, a internet amplia esse espaço de intimidação sistemática e de exposição das pessoas, que esse também é um tipo de bullying muito frequente, né? Em que você... eu estou falando porque eu já vi isso, né? Então, pega vídeos pornôs e substitui o rosto das atrizes por pessoas da escola, por exemplo. Né? Isso você faz inteligência artificial.
né? Então, é um tipo de exposição que acontece. Então, essa eu acho que é uma mudança. A gente tem um mundo digital hoje que lá nos anos 80, 90, a gente não tinha. O que é que a gente tem mais? A gente tem uma geração que está na escola, né? E vamos pensar mais nos adolescentes mesmo, embora a gente pode pensar nas crianças, que cresceu já no mundo digital, né? Então, acho que isso é uma outra diferença, sabe? A minha geração, acho que até uma geração para baixo da minha, até alguns nem tanto como eu, mas muitos dominam muito bem todas essas ferramentas digitais, mas a gente não cresceu nesse meio digital, a gente não cresceu jogando no celular, jogando no tablet, no máximo assistindo televisão e aqueles mais abastados com um Atari ou um Mega Drive em casa, né? Então, a gente se formou brincando na escola, brincando na rua, né? E brincando no prédio, que até brincar no prédio hoje a gente vê pouco, né? Mas a gente cresceu nesses espaços, a gente aprendeu a usar a tecnologia. Então, é como se subjetivamente a gente foi formado num mundo pé no chão analógico. Tanto que a nossa geração costuma dizer, existe o mundo real e o mundo virtual. Quando a gente pega essa geração que está na adolescência, que está no colégio, aí no ensino fundamental 2, no ensino médio, é diferente, né? Eles se subjetivaram dentro do universo digital. Isso faz uma diferença enorme, né? E com vários agravantes, né? Porque eles viram gente dentro desse universo sendo educados por nós que não conhecemos esse universo. Então, é meio que um ineditismo para eles, que estão crescendo ali, e um ineditismo... Aí eu estou me colocando como se... Porque eu acho que é a minha geração, então eu estou me colocando como um pai de um adolescente, embora de fato não seja. A gente também não sabia o que fazer na educação desses jovens, porque a gente nunca tinha tido essa experiência, né? Esse universo digital ele acabou sendo muito sedutor e todo mundo entrou nele de cabeça. Acho que a pandemia, né, Jaqueline, fez isso, né? Porque as escolas entraram, então tudo houve um grande boom digital no final dos anos 10, né? E na pandemia. E vejam que muitos países que adotaram computador, tablet, celular nas salas de aula, isso mesmo antes da pandemia, Canadá, eu acho que fez isso, Dinamarca, eu acho que fez isso, voltaram atrás. Aboliram o computador, aboliram o tablet e voltaram para o bom e velho livro, que com todos os defeitos e virtudes que um livro tem, a gente tem aí não sei quantas centenas de anos de experiência de como é que uma pessoa aprende e se forma usando o livro. Enquanto que usando um celular, a gente tem 1,5 décadas, né, que é essa galerinha que está no colégio, e que a gente está vendo muito problema. Então, acho que essas mudanças no campo social refletiram na forma como o bullying acontece, né? Então, não é que hoje a gente tem mais bullying, a gente tem talvez tanto quanto. Agora, a gente tem um bullying que tem uma plataforma digital que se coloca para isso, e a gente tem uma geração que se formou sem saber direito como usar essas plataformas, sem saber direito os limites que essa plataforma deveriam ter. Então, junta a fome com a vontade de comer e dá esse caos em que a gente fica meio perdido sem saber o que fazer, né? Porque, inclusive, Jaqueline estava trazendo, a tipificação penal vem agora, né? Então, nem isso... Né? A gente sabe que o direito corre meio atrás, né? A coisa acontece e o direito vem tentando ajeitar depois, né? Então, a gente tem esse bando de coisa que acontece. E aí, enfim, minha gente, a gente tem, junto com isso, né, e o que é esse bullying? Né? É essa relação de poder, né? Essa briga, esse jogo de poder entre as crianças, entre os adolescentes dentro de uma escola, para ver quem se destaca, quem se não se destaca,
Num grupo, a gente sempre vai ter um mais popular, um mais inibido, e isso vai levando essas relações de poder e essas figuras de destaque, muitas vezes, e não é por maldade, e aí eu acho que nisso a série Adolescência é muito boa para mostrar, porque isso não acontece necessariamente porque a criança é ruim e está ali para fazer o mal contra os outros, não. É dentro dessa dinâmica de grupo que, às vezes, colocar um apelido, fazer uma brincadeira de mau gosto, evidentemente, né? Promover um bullying, passa a ser valorizado como algo descolado, como algo, eita, esse cara enfrenta a regra, esse cara ou essa menina, ele tem coragem de ir contra as normas. E isso tem duas dimensões. Uma é que, felizmente, a gente precisa, de certa forma, enfrentar as regras, senão a gente não muda a sociedade de jeito nenhum. Mas, por outro lado, se a gente valoriza demais esse enfrentamento à regra, a gente entra no que Jaqueline estava falando, que Mônica estava conversando antes do encontro com vocês, de que a gente vai para a barbárie, ninguém mais consegue organizar nada no mundo, porque cada um vai fazer o que quer. E é um pouco isso que a gente tem vivido. A gente, junto com essas mudanças que a tecnologia traz, a gente tem vivido, do ponto de vista social mesmo, um ambiente em que há uma valorização muito grande do indivíduo, da iniciativa pessoal das pessoas. Isso a gente vê, inclusive, no mercado de trabalho, a valorização do empreendedor, né? Hoje só se fala em empreender. A gente tem aí notícias de pessoas que falam que quem ser elitista é pobre, ser elitista é coisa de pobre, ser CLT, que CLT, eu quero empreender. Então, há uma hipervalorização do indivíduo que faz com que a gente, muitas vezes, eu digo, né, a sociedade, as pessoas da sociedade, atropelem as normas e as regras para fazer o que quer, porque acha que esse ímpeto pessoal está acima dos valores sociais, dos valores comunitários e das regras que todo mundo tem que obedecer. E a gente vê isso acontecendo na sociedade, de uma forma geral. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos dizendo eu vou me candidatar para uma terceira legislação, mesmo isso sendo constitucionalmente proibido. Então, assim, eu quero, eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Né? Então, essa cultura que a nossa sociedade hoje faz parte, que a gente faz parte dela, ajuda, né, vamos dizer assim, a incentivar, né, a dar potência para as pessoas tomarem a iniciativa de fazer esse tipo de bullying, principalmente, aí eu acho que é um outro ponto interessante, com as pessoas que apresentam algum tipo de diferença. Né? Então, é essa dificuldade em tolerar quem é diferente ou a necessidade de rebaixar alguém que a pessoa quer para poder se colocar numa posição de poder. Então, porque o bullying passa muito por aí, né? As crianças que têm algum tipo de atipicidade são muito mais vítimas de bullying do que as que não têm nenhum tipo de atipicidade, das típicas, né? Então, essa cultura de que quem é diferente é inferior e não diferente, né? A gente vai para uma homogeneização das pessoas e quem apresenta uma diferença de gênero, de raça, PCD, de algum tipo de problema, de diferença nesse sentido, é tomado como inferior e vai ser vítima de bullying. E aí o impacto que o bullying tem nas pessoas pode ser imenso. Porque, veja, antigamente, quando acontecia esse tipo de coisa, na nossa geração, na minha geração, a gente tinha uma cultura muito grande de repressão. A gente reprimia o nosso ímpeto de reclamar daquilo. Alguém estava me fazendo bullying, a minha tendência maior era ficar quieto na minha. Hoje em dia, a gente tem uma parte das pessoas que começam a dizer, a expor, eu estou sofrendo isso, Então, isso dá uma sensação de que a coisa aumentou. E, nesse sentido, eu acho bom, porque quem está sofrendo bullying tem mais que denunciar mesmo o que está acontecendo. Porque aquilo pode passar despercebido na vida da pessoa, né? Passou e não marcou. Sei lá, eu sofri alguns bullying quando eu era mais novo também,
Mas isso, eu acho que não me afetaram muito, me afetaram um pouco, mas um bullying, uma intimidação sistemática pode levar a traumas, né? Porque a gente, às vezes, tem a noção de trauma como se fosse algo muito incisivo, agudo, né? Uma violência que você presencia de maneira muito grande e aquilo lhe traumatiza. Pensando nos casos clássicos das neuroses de guerra, né? De quem vive um ambiente de guerra e fica com aquilo na cabeça, que é uma violência muito aguda. Mas não é só. O trauma também, ele se instala em uma pessoa pela repetição, pela coisa ali, é ter o tijolinho a tijolinho todo dia, que vai, de alguma forma, diminuindo a possibilidade daquela pessoa viver. Quando a gente fala, por exemplo, em racismo, a gente pode pensar no racismo pela via traumática, né? Porque a pessoa está sendo diariamente exposta numa sociedade que a enxerga como inferior. Então, isso não só traumatiza a pessoa porque agride ela no sentido de chamá-la de inferior, mas vai também pode constituir a própria subjetividade daquela pessoa e ela passa a encarar esse lugar de inferior. Né? Eu dei aula, eu sou professor de história também, eu fui, né? Dei aula no Estado, em Nova Descoberta, tenho um contato com um monte de menino de lá ainda, hoje. E a gente via que, inclusive, alunos muito bons, que tiravam notas muito boas, que escreviam muito bem, quando chegavam no terceiro ano, naquela época que era o começo do Enem, eles não queriam fazer o Enem. Porque, assim, esse mundo não me pertence. Eu estou fora, majoritariamente negros, né? Ou pardos, dentro dessas escolas. Então, assim, há um efeito na vida das pessoas que é muito ruim, que é muito grave. Então, a gente não pode permitir que essa cultura se perpetue. E como é que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que uma forma é deixar claro quais são as implicações para quem faz o bullying, né? Porque muitas vezes os garotos não têm a menor noção de que o que eles estão fazendo ali nas redes sociais contra um colega, uma coisa, tem uma implicação legal. Para eles ali é uma extensão de uma brincadeira simplesmente de mau gosto, quando não é, né? Agora, mais do que nunca, é um ato infracional. Eles não têm noção disso. Uma outra coisa é a gente fomentar no ambiente escolar, sim, mas principalmente em casa, um ambiente de tolerância, porque você precisa instituir esse espaço, e não é só instituir porque eu sou legal, minha esposa é legal, a gente tem uma casa legal, então isso aqui nunca vai acontecer. Massa, é bom isso? É o suficiente? Talvez não, porque como Jaqueline trouxe, as crianças, e vocês sabem melhor do que eu, as crianças e os adolescentes passam a se deixar o dia inteiro pendurado na internet. E se a gente não controlar, se a gente não for ver o que é que esses meninos estão assistindo nas redes, lascou. Porque eles passam mais tempo lá do que com a gente. E eles vão ser educados por esse negócio. Então, para dar um exemplo, joguinho bobo, Candy Crush, aquele de formar os negocinhos e não sei o quê. Aí, sei lá, tem uma hora lá que você acaba o jogo, você não tem mais, aí entra uma propaganda. Aí a propaganda que entra, essa é muito comum, é uma mulher e uma menina num lugar com frio tremendo, assim, uma casa caindo aos pedaços, tudo em desenho animado, bem bobinho os desenhos, mas as duas com frio. E aí você vai ter que escolher se você vai fechar a janela, acender a lareira ou botar um cobertor nelas. Aí você escolhe, sei lá, fechar a casa para proteger do vento. E aí, para isso, você tem que puxar uma letrazinha lá para descer dinheiro, porque é com esse dinheiro que você vai juntar, se você fizer a ação correta, que você vai poder consertar a janela. Então, vê, isso é o jogo que dura 30 segundos numa propaganda. No jogo que você está jogando. Isso é uma propaganda de um jogo no jogo que você está jogando.
Aí você olha assim, não, bobagem, besteira. Tá, mas vamos lá. É uma mulher e uma menina, criança, com roupas pequenas. Então, vendo isso, você tem aí a colocação da mulher no lugar de fragilidade, você tem aí uma certa sexualização do corpo da mulher. Para você consertar a casa, você precisa puxar lá e ganhar dinheiro. Então, o dinheiro é estimulado como uma coisa importante nessas relações, sabe? Então, uma bobagem. E tem outros piores. Já vi um que é uma mulher levando a gravata de um cara e você tem que ir chamar a polícia ou denunciar o cara. Ou chamar a polícia ou, sei lá, bater no cara. Então, assim, é jogo bobo que você vê na internet, mas que vai perpetuando uma cultura de intolerância, de violência e principalmente de misoginia, né? Que eu acho que esse é um dos grandes males da humanidade, né? Que se estende por muito tempo. Então, se a gente não acompanha isso que as crianças estão vendo no mundo digital, a gente não sabe o que elas estão vivendo. E repetindo aí, é isso que a série eu acho que traz de interessante, a adolescência. Porque quando você vê o que aquele menino faz, assim, sem querer dar spoiler, mas talvez dando, se é que alguém ainda não assistiu a série, é um menino normal. Você não tem ali um menino violento, doido, maluco, não sei o quê. Você não tem ali pais completamente perdidos. Você tem pessoas típicas, normais no sentido de típicas. Um homem, uma mulher, que tem lá suas relações de machismo, de um certo autoritarismo do marido em relação à mulher. Mas eu digo assim, é uma família convencional, com todas, inclusive, as questões negativas da sociedade. Mas não tem ninguém ali fora da curva. É uma família normal, é uma criança normal, e, no entanto, comete um crime daquele. Né? Que as pessoas próximas desconhecem o menino diante daquela situação. Então, isso diz muito da nossa dificuldade em acompanhar o que essa galerinha está vendo nas telas. E aí, eu repito, isso nem é maldade deles, nem é maldade da gente, porque a gente também é cobaia nesse experimento social de estar educando uma geração com acesso a celular que antes não tinha. Eu até penso assim, né? Eu que tenho uma filha muito pequenininha, ainda bebê, começando a ser criança, já tenho uma posição diferente, porque eu já tenho um certo capital acumulado de conhecimento em relação a isso. Então, eu já vou ter uma forma de lidar com isso muito diferente. Então, para dar um exemplo, minha filha tem 1 ano e 4 meses, nunca viu um vídeo na vida. Nunca. Né? Nunca viu. E espero que a gente consiga manter aí até os 2 anos, que é o recomendado, pelo menos. Então, então eu estou dizendo isso que é para ninguém ficar se sentindo, pô, fui um pai ruim, fui um pai... Não, não foi não. É porque é o que deu. Né? Agora, a gente pode tentar melhorar a situação e ver o que é que a gente pode fazer para que a gente diminua essa cultura de violência, essa cultura de intolerância que está presente nas redes sociais, no capitalismo de uma forma geral. A gente está vendo aí a relação das big techs agora com governos autoritários e tudo mais, né, de fake news, o que é que o algoritmo filtra para querer mostrar, né? Acho que o X lá do Elon Musk é a grande prova, né, de como o algoritmo ele não é aleatório, né? Ele é direcionado, né? Ele tem uma intencionalidade, ele não é uma coisa louca lá, não. Ele tem uma intencionalidade. Então, acho que é isso, assim, a gente precisa, né, criar esses espaços de tolerância na escola, em casa, mas de monitorar também o que é que esse pessoal vê, né, para que a gente não acabe, sem querer, perpetuando, inclusive, o bullying em outros espaços, né, porque, enfim, quem é pai e mãe sabe, grupo de WhatsApp de colégio também, às vezes, é um caldeirão de caos, né, porque ali basta uma pessoa soltar assim, WhatsApp, de maneira geral, é um lugar muito ruim para se discutir coisa séria.
Isso aí é bom para você dar informação, dar notícia, saber de uma coisa ou de outra. Mas se é preciso uma discussão, se é preciso conversar sobre alguma coisa, muito facilmente, num grupo, numa rede social dessa, você interpreta errado, a pessoa não se expressa direito, você também não consegue entender o que o outro quis dizer e pronto, vira uma confusão que facilmente seria resolvida se houvesse uma conversa das duas pessoas frente a frente, né? Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado para não cair nessa história de uma cultura do cancelamento que a gente vive hoje, né? Então, assim, um menino mordeu o outro, então aquele menino não presta, não sei o quê. Não é assim, né? Não é assim, né? Então, a gente precisa criar os espaços de tolerância e de conversa, mas também exercer ela, né? Senão, aí vira palavra ao vento, né? A gente sabe aí, o marxismo ensina isso para a gente, né? A prática é que mostra as coisas, né? O discurso não é o suficiente, né? A gente precisa ter uma prática, e aí a prática de tolerância é que vai fazer com que seu filho, sua filha, cresça num ambiente em que ela entenda o que é a tolerância. Não basta você dizer se você não exerce, né? Então, acho que, enfim, a gente já está aí. Vou parar para o povo poder perguntar, falar alguma coisa se quiser, porque senão a gente fala o dia todinho, né, Jaqueline? Já estava querendo falar mais alguma coisa. Não, eu queria só fazer um comentário com esse negócio de tolerância e da questão do menino mau e não sei o quê. A gente ouvia muito lá, os juízes e as juízes nas audiências, às vezes assim, o menino é ótimo, são as más companhias. É sempre assim, é sempre o outro, né? Era o outro. E todos diziam que não estava, o problema não estava nele, estava na outra companhia, a culpa era do outro menino, outra menina. O inferno são os outros, já dizia aquele rapaz. Né? Exatamente. E às vezes você trocou num ponto que eu acho fundamental, essa questão de grupos, um exemplo como os grupos de WhatsApp, as pessoas do nada, de repente, começa uma briga, um cancelamento, uma discussão interminável, um ódio, né? A gente vê o ódio, às vezes, expresso, e muitas vezes do adulto. E eu fico pensando, como é que a criança faz essa leitura dentro de casa? Né? Quantas famílias, às vezes, são destruídas porque o outro pensa diferente, aí é idiota, é burro, é isso e aquilo. Agressividade, porque, às vezes, a gente tem a dificuldade de se expressar, e, às vezes, a criança absorve isso, né? E reproduz. Vocês tocaram em tantos aspectos interessantes, né? E fiquei o tempo todo tentando trazer para o universo da escola o que a gente tem a fazer com isso, né? Então, essa dimensão do diálogo com os meninos permanentemente, de dedicar tempo, estado de presença, que é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer, né? Estamos aqui às 9 horas da noite, por um bom motivo, mas, via de regra, a gente vive exausto de trabalhar, né, sendo consumido pela vida, e acaba dedicando pouco tempo para o encontro com o outro, né? Então, as rodas de conversa na escola são caminhos muito interessantes. Também supor que as crianças podem mediar, porque lá na escola a experiência do recreio a gente tem como orientação tem sempre presença de adulto observando, os educadores estão sempre ali frente ao recreio, mas deixando também que as regulações se deem entre os pares, porque por vezes quando a gente consegue construir um ambiente que tem uma cultura de paz, a saída está na relação, às vezes é a própria criança que vai dar a saída, e quanto mais saudável é um grupo é quando a relação se dá, quando a figura que é oprimida consegue minimamente poder dizer, eu não gostei disso que você faz, porque é bem difícil, especialmente para algumas pessoas, né? Quando aquela figura que é alvo da provocação, ela é interditada, que pode ser pelo adulto, mas às vezes é pelo próprio grupo. É quando o grupo diz, isso que você fez não foi legal. E não necessariamente destruir aquele que fez a besteira, né? Porque entendendo que são pessoas que estão em construção. Tem aspectos que vocês falaram que para a gente são muito caros, a formação do povo brasileiro, a questão étnico-racial que envolve, o que é belo, um lugar de poder e de privilégio na sociedade. Então, a gente precisa conversar sobre esses assuntos. A noção de normalidade, do que é padrão de beleza, padrão de performance social, porque tem bullying quando tem relações desiguais.
quando tem essa necessidade maluca de ser o vencedor, né? Não tem espaço para tanto vencedor. E a gente é forjado no imperativo de que a gente precisa ganhar do outro. E claro que a gente pode ganhar, mas para a gente ganhar, a gente não precisa destruir o outro. Né? Então, é nessa textura que a gente se encena e a gente precisa furar nossas bolhas e fazer essa revisão interna. Onde é que esse outro nos habita? Né? Onde é que está essa alteridade? Porque a gente está o tempo todo performando essas questões. Não está só no mundo, está na gente também. Então, poder identificar isso, acho que é um caminho interessante para pensar as saídas. E vocês falaram de coisas muito duras, especialmente no que tange essa dimensão do universo digital. Basicamente, com os adolescentes, a gente maneja coisas que eles fazem fora da escola, que eles fazem no celular. Então, é como se, de fato, essa decisão real, virtual, é para a nossa geração. Para eles, não tem mais essa decisão. É quase como se eles habitassem muito mais nesse universo digital do que no universo presencial. A gente tem essa tarefa de corporificar a experiência subjetiva também, né? A gente precisa, como adultos, cuidando de filho, cuidando de aluno, a gente precisa atravessar, construir esse encontro com um corpo e com o outro presencialmente. Mas uma coisa boa, um depoimento bom a gente tem conseguido, né, Mônica, saídas muito interessantes frente a situações muito difíceis, sabe? De uso de imagem, do que eu faço com o corpo do outro, o que eu posso ou não posso fazer. Essa é a textura do que precisa ser verdadeiramente ensinado. E a minha impressão é que os meninos e meninas respondem a isso. Quando descobertos, quando a gente precisa manejar alguma situação, a oportunidade de poder tratar disso. Essa geração de 2010 para cá, que quando tem o advento do smartphone, onde tudo ficou num só canto, é uma geração que está mais comprometida do que eu acho que a geração que está chegando aqui. Nesse sentido, dos adultos não viram chegar, né? Chegou, isso que você estava falando, Miguel, de ter repertório para poder lidar, é um componente importante. E eu acho que a gente precisa fazer, lá no Capibaribe a gente atende de 2 a 15, então a gente está tendo que manejar o universo de pessoas que foram capturadas e um outro universo de pessoas que estão se reconstituindo. Então é importante, aqueles que estão ali na frente, dizer, eita, para um pouquinho, porque parece que deu errado aqui. Mas o deu errado aqui não quer dizer que a gente não tem um caminho com os meninos e meninas, eles só são meninos e meninas. Eles têm um longo caminho pela frente, né? Maria, e quando você fala que a gente tem conseguido caminhos interessantes, é sempre o diálogo, não é? É sempre através de uma reflexão dialogada com as crianças maiores, não é? E até mesmo no nível do entendimento com as crianças menores. Não é? Eu acho que o que as telas também perturbam muito é que elas impedem as crianças de compreenderem a realidade em si. Hoje em dia, eu fiquei pensando outro dia, quantas vezes a gente, Miguel, se você está se lembrando dos seus tempos, você imagine eu, e a gente ia para o circo e ficava encantada com o mágico, ficava encantada com o que a mulher fazia e o homem fazia no trapézio. Hoje em dia, isso não tem mais nenhum valor, porque a internet permite o uso da imagem e o esforço de alguém de fazer um grande feito. Qual é o grande feito que alguém pode tomar como vamos dizer, perseguir durante um tempo para conseguir dominar o seu próprio corpo? A imagem faz loucuras de uma forma que não é a verdade. Então, a realidade hoje é ilusória, porque eles têm a imagem, o manejo da imagem, mas essa imagem não se confere na realidade. A realidade é outra coisa. Então, eu fico pensando como o Capibaribe se fundou para ser uma escola que permitisse às crianças e adolescentes compreenderem a realidade do seu entorno, e que, ao mesmo tempo, lhe oferecesse um clima de espontaneidade e segurança, né, para que construísse a compreensão do mundo. Como é que esses meninos estão construindo a compreensão do mundo com tanto acesso a coisas ilusórias que são feitas magicamente e que não confere, e que não é esforço de ninguém? Entende? É simplesmente uma combinação de algoritmos. Entende? Não deixa de ser alguém que pensou.
Mas não é aquela imagem, não é a realização de quem está na imagem, entende? Eu acho que aí você vai debulhando assim as possibilidades. Você veja, o que é que pode ser para um grande atleta hoje? Um grande atleta hoje, eu fico pensando na questão do que eu li com você, Maria, sobre o texto que Cristóvão Buarque escreveu sobre o jogador russo, né, o Kasparov, e o computador, o Deep Blue, né, e que terminou que Kasparov perdeu do computador, né, do Deep Blue. Mas aí Cristóvão faz a reflexão. Ele não teve a sensação nem de perder, nem de ganhar o computador, não é? O Kasparov ficou triste porque não conseguiu vencer a artimanha do computador. Mas ninguém festejou com Kasparov, quer dizer, com o Deep Blue. O Deep Blue não teve, quer dizer, não tem a questão afetiva, não tem a questão humana. Essa parte é que eu penso que o excesso de tela tira dos meninos, sabe, a experiência do humano, sabe, do real, sabe, de poder viver, de poder compartilhar com o outro. Quem é que balizava a gente? Eram as relações. A gente agora não tem mais relações com outros, agora a relação da gente é com joguinhos, é criando coisas, é com influencers, é com não sei o quê, com não sei o quê. Quer dizer, onde é que está o arcabouço da compreensão da realidade dos meninos e das meninas no tempo de hoje? Isso me preocupa, sabe? Eu acho que a gente precisa, vamos dizer, proteger a infância, sabe? Para que a infância possa viver as questões com a natureza, a observação da natureza, as trocas com os pares, entendeu? Porque a gente não percebe, mas a gente está sendo tragado por uma perda de humanização. Entendeu? Eu acho que para que escola é do futuro? Isso eu me pergunto às vezes. O que é que a escola pode fazer? Eu acho que é proteger a infância e dar oportunidade a ela, o máximo dela se relacionar com a realidade e não com a realidade virtual, sabe? Saber que isso existe bem mais tarde, depois que tiver uma construção mais da subjetividade mais íntegra, sabe? Mais de pessoa, mais de gente, sabe? Menos artifícios e mais vivências, sabe? Eu fico encantada quando a gente dirige um diálogo com os meninos, que coloca eles para pensarem e que pergunta para eles e deixa eles responderem como eles vão construindo e como eles vão encontrando, não é, as explicações dele, as razões dele, e como eles são capazes de se colocar no lugar do outro, né? Alguns mais, outros menos, alguns a gente percebe que dão respostas que pensam que a gente espera para poder se ver logo livre daquela situação e sair logo da sala da gente, né? Porque é muito desconfortável pensar, mas na maior parte das vezes eu acho que a gente consegue. Eu acho isso uma delícia, a gente conseguir fazer os meninos refletirem. É isso. Eu acho que eu tinha levantado a mão, mas era só para fazer um comentário, assim, que, enfim, não foi tema da fala, mas é que hoje a gente já tem experiência suficiente para identificar como o excesso de tela prejudica o desenvolvimento das crianças. E aí eu nem digo de desenvolvimento só motor ou linguístico, porque normalmente leva um atraso de linguagem, um atraso de motor e tal, mas digo na própria formação, sabe? Seria uma conversa mais comprida e talvez um psicologês grande, eu não vou entrar nisso, mas é só assim, provoca um empobrecimento do mundo interno, sabe? É como se a gente crescesse com menos repertório para lidar com as questões do cotidiano, do dia a dia. Isso, para a criança, fica muito evidente na dificuldade de algumas crianças de brincadeiras de faz de conta. Dificuldade de entrar no faz de conta, numa brincadeira. E no adolescente, a dificuldade em lidar com a frustração, que é quase que um lugar comum dos adolescentes hoje, né?
a dificuldade em lidar com a frustração, que aí eu acho que passa muito por essas experiências de jogos eletrônicos, de videogame, de não sei o quê. Para quem quiser ler um pouquinho sobre isso, tem um livro que chama Irresistível. Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? De Adam Alter. É um americano aí que estudou essas coisas. É bem interessante, porque ele vai falar desse conceito de vício comportamental que o jogo leva você a desenvolver e que não é senão por outra coisa para não tirar de você dinheiro ou informações. Eu também levantei a mão, porque eu ia falar exatamente da a frase que eu acho que eu não usei toda a frase na fala desse Pierre Lohan, que é o executivo do setor de tecnologia do Vale do Silício, né, que ele falando sobre que a escola precisa ter, né, as habilidades do século XXI são voltadas para a confiança, autodisciplina, pensamento independente, trabalho em equipe, expressão artística, e ele diz, essas capacidades humanas não se desenvolvem em frente a uma tela. Você precisa estar engajado em fazer e construir coisas você mesmo. Porque é uma postura muito passiva, porque são muitas informações por segundo, desde um jogo, porque o jogo ele é aquela rapidez, você tem que estar naquela velocidade meio que automatizada do jogo, né? E também nas redes sociais, se você vai, às vezes, é aquelas informações massificadas, porque até um diálogo de WhatsApp, como o Miguel estava dizendo, não dá para você fazer um debate profundo, uma discussão profunda. É tudo muito rápido, é tudo muito jogado, né? É tudo muito uma dinâmica muito difícil de fazer com que você desenvolva um pensamento mais crítico, desenvolva uma capacidade de pensar, de refletir, porque tem um tempo quando você recebe a informação para refletir e devolver ela como um pensamento estruturado, não é isso? E não dá tempo, ele é feito de uma forma que não dá. Eu vi que a Europa também estava discutindo essa questão de como regular porque o Instagram, por exemplo, ele não tem fim. Quanto mais você busca uma coisa, mais ele mostra aquilo. Então, você vai ficando uma coisa meio que você vai virando. E outra discussão que eu vi, eu acho que foi um texto num livro, alguma coisa sobre inteligência artificial, que toda a indústria da inteligência artificial está fazendo com que ela tente se tornar mais próxima do humano, né? Então, assim, a inteligência artificial não dá a mesma pergunta, não dá a mesma resposta para uma mesma pergunta de pessoas diferentes. Ela já vai estar trabalhando para que ela se torne capaz de fazer habilidades humanas cada vez mais. E, ao mesmo tempo, essas tecnologias que estão sendo lançadas cada vez em crianças mais novas estão tornando elas mais desumanizadas. Então, é um paradoxo, é uma coisa meio para a gente pensar e refletir. E falando rapidamente do sistema de justiça, eles têm buscado muita justiça restaurativa, também no sistema de justiça, que é fazer com que a vítima e o agressor, no caso, né, falando especificamente, reflitam sobre seu comportamento. Por que a vítima não se cala? Por que ela vai se calar? Por que ela não vai denunciar? Porque o que incomoda ela não é capaz de reagir. Que isso também precisa ser trabalhado, porque às vezes eu vejo que muitas famílias fazem assim, coitadinho do meu filho, ele é vítima. Tá, ele é vítima, ele é coitadinho, ele está nesse lugar de coitadinho, digamos assim, ele é vítima. Isso aí é fato. O outro está errado, o outro é o agressor. Mas, que isso passa toda aquela mulher vítima do estupro, que era porque estava usando, né, aquela inversão, porque estava usando saia curta e a culpa acabava sendo dela, né? Não. Ele não é, ele foi, né? Essa dimensão onde está o verbo nessa história faz diferença. Exatamente, ele foi vítima e ele não tem que ser vítima, né? E ele tem que entender isso, né? Então, assim, se eu sou vítima de um racismo, alguém diz que meu cabelo é ruim, eu tenho que dizer, não, meu cabelo não é ruim. Eu não posso me manter naquele local de vítima, eu tenho que saber que aquilo foi uma agressão, que o outro praticou o crime e que eu tenho que ter resiliência, denunciar e sair daquele local para não ser a vítima eterna que vai crescer como vítima, né, do mundo e desenvolver todas as outras questões. Gente, a gente está chegando ao fim, né? Estamos aqui a 1h40 minutos, mais ou menos. Queria deixar com vocês o fechamento dessa história, mas de partida já agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui. Queria que Jaqueline e Miguel façam
seus encerramentos. Então, de certa forma, já falei mais um pouquinho, mas, assim, eu sou mãe e vó Capibaribe, apaixonada por essa escola, acho que é uma escola que ela vê uma criança, um adolescente como um ser em desenvolvimento, ela consegue enxergar todo o potencial que toda criança tem, todo ser humanozinho, pequenininho, que chega ali, ele é um ser em construção eterno, e aí eu acho que esse olhar da escola é o que faz com que uma criança ou adolescente passe pelo Capibaribe, saia do Capibaribe com outra dimensão, né? Com a dimensão ética, com a dimensão, a capacidade de vivenciar o mundo, de se empoderar ele próprio das suas potencialidades e crescer mesmo. Então, é uma oportunidade ótima, agradeço ter tido essa chance de ter esse diálogo, onde eu aprendi bastante. Estou à disposição sempre que puder para ajudar em qualquer discussão que seja possível. Eu também agradeço demais o convite, né? Um colégio pelo qual tenho um carinho muito grande pelo colégio, pelas pessoas do colégio também. Então, é sempre, se eu puder, né, contribuir com alguma coisa, se vocês acharem que eu posso, eu estou sempre disponível para a gente conversar, e agradecer o pessoal que aguentou até agora aqui essa conversa da gente. Enfim, se alguém quiser conversar mais sobre esse tema ou alguma informação, pergunta a Maria ou procura aí a gente em rede social e alguma coisa assim, que a gente troca ideia, conversa mais. Tá bom? Muito obrigado pelo convite e pela paciência. A gente aqui agradece, Miguel e a Jaqueline, não é, por essa participação. Vocês não sabem no que vocês se meteram, vocês estão se colocando muito à disposição, e esse ano eu e Maria estamos querendo não dar tréguas à conversa. A gente está querendo conversar muito, né, Maria? Trazer gente para conversar com a gente, porque a gente acha que a saída é essa troca, abrir espaço para a gente poder trocar ideias e pensar nas demandas que estão surgindo para a gente, para que juntos a gente possa ir construindo, não é, uma saída possível para a gente, não é, recuperar alguma coisa que possa ter sido perdida nesse percurso, nesses últimos anos de vida da gente. Então, assim, que a gente tem vivido com todas as consequências de pandemia, de mudanças geopolíticas, enfim, de problemas do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo, do planeta, é muito problema para a gente começar a pensar, não é, e colocar os meninos dispostos a melhorarem, não é, a vida em sociedade. Essa é a proposta do Capibaribe, é formar pessoas, não é, cidadãos, cidadãs, que possam tornar a vida melhor para todo mundo, não é, considerando a vida como direito de todos. Ter coragem para assumir a realidade, para compreender, e esperança para seguir adiante e construir caminhos melhores, né? Acho que saber se podendo, né? Saber se potente para mudar as coisas. Isso. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Maria, amanhã a gente conversa mais, não é? Hoje mais não. Hoje mais não. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, Jaqueline.